Olá pessoal, a pedido de alguns de vocês que têm escrito para falar um bocadinho sobre o fígado gordo e qual é a suplementação mais indicada, trago-vos um vídeo que eu acho que vos vai ajudar muito nesse sentido. Como é que nós conseguimos solucionar o fígado gordo? Que é aquele tema que toda a gente quer perceber. A primeira coisa que é preciso percebermos é, quando ouvimos falar de fígado gordo, não quer dizer que a pessoa consuma todo o álcool deste mundo ou que consuma necessariamente muita medicação e que esteja só isso que está por detrás do facto da pessoa ter gordura no fígado. Existe uma condição que chama-se resistência à insulina, que faz com que a pessoa tenha mais inflamação e retenha mais gordura no fígado. Grande parte das vezes, eu arrisco-me a dizer que a grande percentagem das situações normalmente está muito ligada a isso. Agora, inevitavelmente, todos somos diferentes e as coisas têm que ser minimamente personalizadas. E para isso temos que perceber qual é a causa que está por trás de cada pessoa. Mas existem determinados fatores em comum que as pessoas podem fazer para melhorar esta questão. Portanto, além de tratarmos da causa, e a causa pode ser variada, pode ser um hipotiroidismo escondido por trás, pode ser um excesso de peso, a pessoa pode ter os triglicerídeos muito altos, pode ter a resistência à insulina, pode ter um polimorfismo genético, uma variação genética em que não absorve corretamente determinados nutrientes que são necessários para que haja essa desintoxicação do fígado. Portanto, consoante a causa. Agora, sabemos que, por exemplo, a frutose é muito mais forte do que, por exemplo, o próprio açúcar em si. E, por exemplo, aquele açúcar de mesa típico que ouvimos falar é uma mistura, por exemplo, de frutose com açúcar. Mas estes xaropes de frutose, estes concentrados deste tipo de açúcar, estão presentes em muita coisa. E, inevitavelmente, por exemplo, a fruta, principalmente quanto mais adocicada for, compotas de marmelada, geleias, mel, por exemplo, tem muita frutose. E porquê é que eu chamo isto a atenção? Porque o nosso fígado é o único órgão que faz o metabolismo da frutose. Se nós estamos com uma situação em que o nosso fígado está empanturrado, está completamente inflamado, claro que nós vamos evitar tudo aquilo que contenha frutose. E por isso é que eu muitas vezes indico para, durante um período, fazer uma pausa na fruta. Não quer dizer que a fruta seja má, a fruta tem muitas coisas boas, mas pelo menos durante um período a pessoa tem que fazer uma pausa, que é para conseguir tratar bem esta questão. E de certeza que, quando muitas pessoas pensam no fígado gordo e associam, eu não consumo álcool, a verdade é que a frutose no fígado funciona quase como se fosse o álcool. Portanto, indiretamente é quase como se a pessoa estivesse a consumir álcool. A terceira parte que eu acho que é muito importante, que é no fundo fazer o jejum intermitente, que é espaçar o mais possível as refeições. Pensem comigo. Quando nós acumulamos gordura, nós estamos a acumular o quê? Energia que vem da nossa comida, que nós não estamos a gastar, mas estamos a acumular como se fosse uma despensa. Aquela energia toda que vamos utilizar mais tarde se acontecer alguma coisa. Por isso é que, por exemplo, imaginem esta situação, a pessoa perde-se no meio da floresta e está uma semana sem comer. Ao final daquela semana, a pessoa não tem quase gordura nenhuma de fígado. Porquê? Como não consumiu o alimento, o corpo vai a obrigar a aspirar aquela gordura toda do fígado para converter em energia. E por isso é que muitas vezes digo que a pessoa tem que baixar o gasto, tem que aumentar o gasto energético ou baixar o consumo de alimento. E a frequência principalmente. Porquê? Porque é baixando a frequência que comemos e os hidratos de carbono que vamos tratar a resistência à insulina. Portanto, eu pelo menos indicaria só 3 refeições por dia em que nós não consumimos alimento a meio da manhã nem a meio da tarde, ou seja, não petiscamos, fazemos só 3 refeições principais. E só o facto de fazer isso já é uma variante do jejum intermitente, mais leve, mas que vos pode ajudar bastante. E fazer tudo aquilo que o fígado mais gosta, ou seja, baixamos a frutose, baixamos sim, por exemplo, o álcool, que é importante, mas, por exemplo, em termos de saladas e vegetais, isso é tudo aquilo que o nosso fígado mais quer. Principalmente crucíferas, como espargos, rúcula, brócolos, por exemplo, e tudo aquilo que sejam vegetais sulfurados, que tem mais um composto sulfurado. O alho, a cebola, por exemplo, o chucrute, todos esses alimentos vão ajudar bastante a purgar um bocadinho o fígado.
E fora disso, fazer um bocadinho de alimentação orgânica. Porquê? Percebam que o nosso fígado é um órgão de desintoxicação e nós hoje em dia estamos expostos a muito pesticida e a coisas que nem nos passa pela cabeça, mas que está lá na comida. E principalmente os glifosatos, é uma toxina, por exemplo, que eu vejo no consultório, através de medições, que as pessoas têm muito disto. Portanto, o facto de fazer uma alimentação orgânica alivia o quê? A carga de toxinas que o nosso fígado tem. Portanto, vai ajudar bastante. E lá está, quanto mais jejum intermitente bem feito, muito mais depressa a pessoa vai tratar um fígado gordo. Portanto, essas são as partes essenciais. Agora, o que é que nós podemos tomar para melhorar esta questão? Que é, no fundo, o quê? Que é nutrição adaptada. De forma geral, as coisas têm que ser adaptadas, lógico. Mas existem duas coisas que eu tenho a certeza que vos podem ajudar. Porquê? O nosso fígado, a forma como desintoxica, é através de 3 fases. E cada uma dessas fases, o objetivo é pegar numa coisa que nos faz muito mal e torná-la o mais inofensiva possível para o nosso corpo libertá-la, pela urina ou pelas fezes. Mas cada uma destas fases, quimicamente, necessita de certos nutrientes. E esses nutrientes normalmente são determinadas vitaminas do complexo B, glutatião, que é um dos maiores antioxidantes no nosso corpo, determinados nutrientes que ajudam a puxar também um bocadinho de gordura ou a facilitar a desintoxicação de fígado. Por isso é que, por exemplo, o Drenoepar da MJS Med, imaginem, tem, por exemplo, a alcachofra que atua como aperitivo, estimulando a parte gástrica, que está tudo ligado à parte do fígado. Em conjunto, por exemplo, com o cardo-mariano, sabem que o cardo-mariano é daquelas plantas que é praticamente o antídoto para grande parte das toxinas, portanto vai ajudar muito a regenerar principalmente o nosso fígado. Em conjunto, por exemplo, com a colina, que é quase aquele concentrado que muitas vezes vemos na gema dos ovos, faz com que ajude muito a libertar esta gordura. Com alguns complexos B, que também estão introduzidos, por exemplo, no Mitochondria Master, vão ajudar muito a estas 3 fases que eu vos acabei de falar. Em conjunto com o zinco, a coenzima, que ajuda muito a purgar, por exemplo, o fígado. Portanto, sem dúvida que se escolhesse alguma suplementação que vos pode ajudar de forma geral, claro, vocês também têm que falar com o vosso médico também para perceber um bocadinho estas questões, mas se escolhesse 2 suplementos para isto, seria o Drenoepar e o Mitocôndria. Porquê? Porque um vai ajudar a desintoxicar e o outro vai dar a matéria-prima para fazer uma desintoxicação profunda. Espero que tenham gostado deste vídeo.